Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis, quem fala, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal falando de guerra. Mas antes, se você ainda não está inscrito no canal, então por favor inscreva-se agora. Mas não deixe de ativar o sino das notificações. Também quero te convidar a conhecer o meu outro canal, chamado Podcast Militar. Vale a pena conferir, como o próprio nome diz, os vídeos lá são em formatos de podcast, para você poder ouvir no trabalho ou em qualquer lugar que você esteja, sem necessidade de ver propriamente o vídeo, né? Basta ouvi-lo. Então recomendo você a conhecer esse canal e também a se inscrever por lá. Massacre na Praça da Paz Celestial. Talvez você que seja mais novo ainda não tenha ouvido falar nesse massacre, um importante acontecimento na China, mais precisamente ali na cidade de Pequim. Para falar a respeito do massacre na Praça da Paz Celestial, precisamos voltar um pouco no tempo. Quando o líder comunista chinês Mao Tse-tung morre, no ano de 1976, pouco tempo depois assume Deng Xiaoping. Deng Xiaoping percebeu que ele precisava abrir a economia chinesa, visto, os fracassos aí na gestão de Mao Tse-tung, que inclusive levou milhões de pessoas à morte com decisões catastróficas, prejudicando em muito a população do país. É importante frisar aqui, pessoal, embora Deng Xiaoping abrisse a economia e tentou aí implementar uma série de mudanças, acontecendo a passos lentos. E isso estava incomodando e muito os estudantes que queriam ali uma reforma mais acelerada, uma mudança mais ampla e que fosse de fato mais rápida e beneficiasse a população como um todo. Lembrando, pessoal, que no final dos anos 80, China e União Soviética, embora os dois países fossem socialistas, estavam ali tentando uma reaproximação. Os dois países, caso você ainda não saiba, quase saíram em guerra. Inclusive os chineses apoiaram o Afeganistão quando os soviéticos resolveram invadir o país em 1979. Então, o presidente soviético, o líder soviético Mikhail Gorbachev, iria fazer uma visita na China. E seria um evento ali na Praça da Paz Celestial. Também conhecido, o nome oficial, Praça de Tiananmen. Só que na China, pessoal, tinha um homem chamado Hu Yaobang. Ele já havia sido secretário-geral do Partido Comunista, era um reformista e tinha as ideias inovadoras, essas ideias que agradaram e muito os estudantes. Entre outras coisas, ele queria abrir a economia, colocar a China no outro patamar, defendia também a liberdade de expressão das pessoas e, obviamente, caiu na graça dos estudantes. Só que ele morreu no dia 15 de abril de 1989. E os estudantes ali fizeram uma homenagem para ele, foram até a Praça da Paz Celestial e já ficaram por ali mesmo, e eu vou explicar isso para vocês agora. Nesse mesmo período, o líder soviético Mikhail Gorbachev seria feito um evento ali justamente na Praça da Paz Celestial. Só que com a morte do Hu Yaobang, e os estudantes que aproveitaram então a morte desse reformista, que era muito querido pelos chineses, já ficaram por ali mesmo para protestar contra o governo. Ou seja, as autoridades chinesas não poderiam levar Gorbachev até a Praça da Paz Celestial. Estamos falando de dois países comunistas, então, a União Soviética e a China. E obviamente que protestos dentro do comunismo não é uma coisa aceitável, o que obrigou aí as autoridades chinesas a recepcionarem Gorbachev e atendê-lo ali no aeroporto. Um detalhe muito importante, pessoal, é que o governo chinês convidou a imprensa internacional para divulgar esse encontro aí entre os dois líderes. Eles não imaginavam que os estudantes ficariam ali na Praça da Paz Celestial pela morte do Hu Yaobang.
Então, ou seja, eles queriam que a imprensa internacional cobrisse esse evento, né? Tivesse todos os holofotes, o foco voltado para o encontro dos dois líderes comunistas. Mas deu errado porque Juan Ubeng morreu, os estudantes foram para homenageá-lo e ao mesmo tempo já aproveitaram o embalo para protestar ali contra o governo chinês, querendo melhores condições de vida, querendo uma abertura econômica, querendo mais liberdade de expressão. Então o evento com Mikhail Gorbachev acabou sendo no aeroporto e a imprensa internacional que estava ali começou a cobrir também o evento na Praça da Paz Celestial. Com a partida de Mikhail Gorbachev de volta para a União Soviética, os olhos do mundo se voltaram para aquele acontecimento ali na Praça da Paz Celestial, que no início começou apenas com os estudantes. Mas os trabalhadores foram vendo aquele movimento e começaram a aglomerar pessoas de todas as classes sociais, todo tipo de trabalhadores começaram a se juntar ali. E estima-se que mais de 1 milhão de pessoas se juntaram na Praça da Paz Celestial, ou Praça de Tiananmen. Obviamente que o governo chinês não viu isso com bons olhos e decretou uma lei marcial, ou seja, tirou toda a liberdade da população e colocou o exército nas ruas para dispersar a multidão que estava ali. E nesse contexto ali, eles já estavam praticamente há mais de um mês na Praça Celestial fazendo os protestos. Então, o governo chinês resolveu acabar com esses protestos, algo que não era bem visto pelo Partido Comunista, na verdade, né? Há fontes que dizem, pessoal, que os estudantes ali acabaram caindo numa armadilha, ou seja, primeiramente foram os policiais entraram ali na praça tirando bombas de gás lacrimogêneo, né, como acontece em todos os protestos que são reprimidos pela polícia, mas ao se dispersarem, eles foram atacados pelo exército que fazia o entorno ali da Praça da Paz Celestial e foram fuzilados. Há relatos, pessoal, que até mesmo carros de combate passaram por cima ali dos manifestantes, ou seja, uma coisa terrível. As autoridades chinesas dizem que foram 300 mortos, mas a Anistia Internacional estima-se que mais de 1.000 pessoas morreram durante os confrontos entre os trabalhadores e estudantes contra as forças do governo. Eu me lembro, pessoal, que quando ocorreu esse massacre, eu tinha apenas 10 anos de idade, né? Só que eu gostava de acompanhar, sempre fui uma criança um pouco diferente, porque eu gostava de assistir jornais. Isso foi uma coisa que chamou muita atenção. Saiu em tudo que era jornal aqui no Brasil, né? Algumas imagens circularam o mundo. E uma imagem muito marcante para mim foi a imagem, né? O vídeo daquele homem que entrou na frente dos carros de combate, parando toda uma fileira ali. Inclusive, o soldado, né, que estava manobrando o carro de combate tentou desviar, mas ele insistia e entrava na frente, né? Ele se tornou ali símbolo da luta dos chineses e, consequentemente, do mundo todo, de alguém que queria a liberdade, o símbolo da luta das pessoas comuns, das pessoas civis, contra um Estado ditador, um Estado que centraliza o poder. Essa imagem realmente foi muito marcante para mim e creio que você já deve ter visto essa imagem, vou colocar aqui para vocês. Ninguém sabe o paradeiro desse homem. Ele chegou inclusive a subir no blindado, né, no carro de combate, conversou ali com o soldado, mas depois ninguém sabe o que aconteceu com ele. Se ele voltou para o meio da multidão e sumiu, ou se ele foi preso e executado. Saiu até 2 anos atrás aí no jornal da Record, né, Domingo Espetacular, que ele poderia ter vindo para o Brasil, mas eu acho que isso é pura conversa fiada, né? Ninguém tem como comprovar isso. Enfim, mas ele se tornou o símbolo da luta do homem contra o Estado. 32 anos depois, a China se orgulha de ser uma das maiores economias do mundo, uma das maiores potências, né? A China abriu muito seu mercado, né, se tornando capitalista no consumo, mas ainda o Partido Comunista continua no poder. Você conhece a história
do massacre da Praça da Paz Celestial? Você chegou de acompanhar nos jornais na época? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. O que você vê, o que você lembra, o que você sabe a respeito disso. Lembrando, pessoal, mais uma vez, se você ainda não está inscrito no canal, então por favor, inscreva-se agora. E também convido você mais uma vez a nos acompanhar no podcast militar. O link estará na descrição desse vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.